Em 1962, o jornalista Juarez Barroso estava morando aqui em Fortaleza, trabalhando num jornal chamado Gazeta de Notícias e assinando uma coluna chamada Quermesse. O dia 4 de maio daquele ano, 1962, fazia 25 anos da morte de Noel Rosa, que nasceu em 1910 e faleceu em 1937, com apenas 27 anos, mas deixou mais de 200 composições que são reverenciadas até hoje. Naquele ano, 62, Juarez Barroso, nosso cearense pesquisador da história do samba, especialmente o samba carioca, das origens das escolas de samba do Rio, ele dedicou 7 crônicas na sua coluna Quermesse, e são justamente essas crônicas que o canal Escute e Veja, que é dedicado à narração e audiodescrição de obras de artistas cearenses, que a gente traz aqui no canal. Tem um material bem vasto que vem levantando, vem organizando, e como resultado desse levantamento a gente conseguiu publicar o livro Juarez Barroso, o poeta da crônica Canção. Juarez, ele dava esses mergulhos na história da música popular, e durante a narração nós fizemos um compilado de fotos antigas, fotos em preto e branco, de Noel Rosa. Vou descrevê-lo. Ele era um rapaz bem magrinho, branquinho, que gostava de usar um paletó, gravata, quase sempre uma gravata borboleta, um chapéu, e estava sempre acompanhado do violão. A edição do podcast também traz fragmentos de composições de Noel Rosa. São canções em gravações originais, interpretadas através de Aracide Almeida, Orlando Silva, Almirante e Silvio Caldas, e claro, na vozinha doce e maravilhosa de Noel Rosa. Vale destacar que toda a obra de Noel Rosa está em domínio público desde janeiro de 2008. O podcast é dedicado ao queridíssimo professor Gilmar de Carvalho. O Ceará ainda está engasgado, não deu tempo de gerir o tamanho dessa perda. Um pesquisador que vai fazer muita falta, uma inteligência que vai deixar uma lacuna que vai demorar muitos anos para ser preenchida. Projeto aprovado no 12º edital Ceará de Incentivo às Artes, na categoria Música, Apoio Cultural, Ceará, Governo do Estado, Secretaria da Cultura, Ceará Cultura Secult. Este projeto é apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Lei número 18.012, de 1º de abril de 2022. E agora vocês ficam com Juarez Barroso contando a história de Noel Rosa, narrada na voz de Natécia Rocha. Crônica 1. No próximo dia 4, completarão 25 anos da morte de Noel Rosa. Talvez poucos saibam ou estejam se lembrando disso, mas aqui nós sabemos, e por isso mesmo iniciamos hoje esta semaninha de Noel Rosa. 25 anos já é algum tempo, já se pode com relativa segurança fazer um balanço da obra de Noel Rosa, de seus aspectos mais válidos, de sua atualidade. É o que temos que fazer. E, como para analisar Noel Rosa, ou pelo menos tentar com honestidade, um artigo só é muito pouco. Instituímos esta semana. Se alguns acham que o sambista não merece, paciência. Reservista, que não faz mais do que sua obrigação, tem semana. As mais variadas coisas têm semana. Inclusive asa. Com mais razão, Noel Rosa deverá ter a sua semana. Está fora de nossa intenção fazer biografia, tanto porque esta apenas subsidiariamente poderia apresentar interesse para o estudo da obra, como porque é precário o material de que dispomos a aquele respeito. Excetuando o livro escrito por seu primo Jaci Pacheco, Noel Rosa e sua época, o que existe sobre a vida do poeta são artigos de jornal de contemporâneos seus, reportagens, muita vez explorando apenas episódios pitorescos. Assim sendo, biografia fica para ser escrita pelos que o conheceram de perto, Almirante Lúcio Rangel e outros estudiosos da música brasileira. Podemos, entretanto, para melhor situar as nossas apreciações no tempo, que Noel Rosa nasceu em 1910,
Mais novo cerca de 10 anos do que Silvio Caldas, que ainda continua em plena forma. No mesmo bairro, na mesma casa em que morreria 26 anos mais tarde, no bairro de Vila Isabel, Rua Teodoro da Silva, uma rua larga, despida de árvores, e que por isso mesmo lembra uma rua de Fortaleza, a Carapinima, por exemplo. Nasceu em dezembro daquele ano e morreu em maio de 1937. Era de família de classe média e seus pais eram de Minas. Fez o curso secundário no ginásio São Bento, entrando depois para a faculdade de medicina, onde cursou até o 2º ano. Seu irmão Hélio, mais novo do que ele, compositor também, e dizem que muito bom violonista, se formou. Andou se casando, mas contam que seu grande caso de amor foi uma tal Ceci, amor tanto ou quanto sofrido, angustiado, e que teria inspirado alguns dos maiores sambas do poeta. Último Desejo, Dama do Cabaré, Só Pode Ser Você. Sua projeção começa mais ou menos em 1930, e o samba Com Que Roupa teria sido a sua primeira gravação. Esses detalhes pouco importam. Sua contribuição à música popular brasileira, talvez a maior contribuição pelo seu caráter renovador, se processa por um período de aproximadamente 7 anos. Não foi preciso mais tempo para o seu talento se impor, marcar um período na música popular brasileira, ultrapassar as fronteiras artísticas desta, para fazer de Noel Rosa não apenas um grande sambista, mas um dos maiores poetas brasileiros em todos os sentidos. Crônica 2. Noel Rosa é uma espécie de Machado de Assis da música popular brasileira. De outro modo, não sei classificá-lo. Da mesma forma que a ficção brasileira pode ser dividida em 2 períodos, antes e depois de Machado, assim também é a nossa música popular. Apreciando a obra do poeta da vila em sua época, notamos 2 coisas. Primeiro, Noel dá maioridade ao samba, dignifica-o literariamente, tirando-o do simples popularesco em que vivia. Segundo Vasco Maris, Senhor e Caninha, anteriores a Noel, haviam dado forma definitiva ao sambista, fazendo-o distinto do lundu e do machixe. E eu acrescentaria, ainda assim, o samba guardava um certo, aspas, primitivismo, fecha aspas. Os sambas de Caninha e Senhor valem pela espontaneidade do popular, como expressão própria do coletivo, quase como fossem peças de folclore. Noel dá outra dimensão ao samba. É um artista maior, não apenas expressando-se dentro de seu meio, como expressando também o seu meio. Fazendo outra comparação, Caninha seria o homem no botequim, cantando, conversando, exprimindo a sua arte, mas sem consciência de sua importância como tipo humano dentro do quadro social. Noel foi o que enxergou essa importância, retratando para sempre aquele tipo através de suas pequenas, mas fundamentais atitudes. Só ele, naquela época, poderia nos dar o, aspas, conversa de botequim, fecha aspas. Dando maioridade ao samba, Noel influencia, de um ponto de vista literário, toda a nossa música popular. Em minha opinião, havia, até Noel, um certo desnível entre letra e música em nosso cancioneiro, enquanto, musicalmente, existiam um Ernesto Nazaré, uma Chiquinha Gonzaga, um Pixinguinha, artistas de alto nível, aspas, Carinhoso é de 1923, fecha aspas. As letras continuavam no popularesco ou no ultrarromantismo, à base de, aspas, no alto da montanha verdejante, o luar cai sobre a mata como uma dádiva de prata, fecha aspas, e outras coisas assim. Noel parte de um dos nossos gêneros musicais ainda mais pobres daquela época, 1930, e revoluciona tudo. Atrás dele, modificando a temática das canções, dentro da mesma orientação de Noel,
surge Orestes Barbosa. Mas não São Noel como compositor e Mário Reis, surgido um pouco antes como cantor, as duas grandes revoluções em nossa música. Marcam definitivamente a ascendência do samba sobre outros gêneros e dentro de um aprimoramento artístico bastante significativo. E já chega por hoje. Amanhã vamos ver se continuaremos. Crônica 3. O aparecimento de Noel coincide com o impulso maior dos meios de divulgação de nossa música popular, e que seriam, daí por diante, os principais, o rádio e o disco. As maiores oportunidades de ganho trazem para o profissionalismo musical elementos de maior cultura, geralmente oriundos da classe média. É o caso de Noel e de seu irmão Hélio Rosa, ambos acadêmicos de medicina, de Ari Barroso, formado em Direito, de Lamartine Babo, de Almirante, de João de Barro, de Orestes Barbosa, jornalista, de Custódio Mesquita e de muitos outros. Há, consequentemente, uma tendência para o maior apuro nos versos. Na parte puramente musical, não estávamos tão atrasados, como já frisei. Talvez porque a música, a arte por demais sensitiva, permitisse o desenvolvimento artístico daqueles que, tendo talento, possuíam cultura apenas elementar. De modo que o caso Noel não é um fenômeno isolado dentro do quadro social, mas é a primeira manifestação séria de trabalho artístico de primeira, dentro da linha que, daí por diante, seguiria a música popular brasileira, melodia e versos dentro de um equilíbrio artístico. Além disso, ao nosso ver, sua obra encarada em conjunto está acima daqueles outros nomes que citamos, isto levando em conta ainda o curto espaço de tempo em que o poeta criou, 7 anos. É em virtude disso que eu colocaria Noel entre os grandes poetas brasileiros. Fez poesia maior dentro da música popular. Agora, é preciso considerar também que ele não manejou simplesmente com a palavra, com o verso. Seu instrumento de expressão como poeta foi a música popular. Daí, muita vez, o efeito de um verso estar ligado a um efeito melódico. A própria construção poética está ligada diretamente à construção melódica. Isto faz com que nem sempre a beleza de uma determinada frase, de uma determinada estrofe, possa ser apreciada sem a melodia, perdendo muito de sua expressão. Ainda assim, muita coisa bonita de Noel é possível de ser mostrada no seco, só com os versos. E é o que procurarei ressaltar nos próximos comentários, quando pretendo falar sobre o estilo de Noel Rosa. Crônica 4. O crítico de cinema Jean Mitre, em seu livro sobre Charlie Chaplin, observa que Chaplin não é propriamente um cineasta, ou não é um cineasta puro. Seria um artista genial que se aproveitou do cinema como meio de expressão. E, de fato, Chaplin parece não usar uma linguagem especificamente cinematográfica, mas a sua própria linguagem, elementos estéticos seus, adaptados ao cinema. Não sei se consegui me expressar bem, mas dou, em minha opinião, para efeito comparativo, um exemplo de cineasta puro, Jacques Tati. Transplantando aquele ponto de vista do crítico francês, eu diria que, no Brasil, Carlos Drummond de Andrade não é essencialmente um poeta, mas um artista que escolheu a poesia como meio de expressão artística, podendo ter escolhido outro. Exemplo disso é o seu êxito também como contista. João Cabral de Melo Neto seria, ao contrário, essencialmente um poeta. Tudo isso é para exemplificar e chegar a Noel Rosa, a quem consideramos, dentro do samba, igualmente a Chaplin e Drummond, no cinema e na poesia, respectivamente. Noel, para quem examina sua obra, mostra claramente que poderia se ter realizado dentro de outro gênero artístico. Não é o poeta que adere ao samba,
mas o samba que adere ao poeta, subordinando-se a ele. Em outras circunstâncias, Noel poderia ter evoluído para a ficção. A maneira magistral como caracterizou ambientes, como eternizou tipos humanos, fixou definitivamente personalidades com uma simples frase. O que exemplificaremos no artigo seguinte são provas disso. Além do que, Noel era também já excelente escrevendo em prosa, estilo muito próprio àquele mesmo humor que aparece em seus sambas. Há, por exemplo, aquela carta de Noel para o seu primo Jaci Pacheco, que o biografaria mais tarde. A carta é datada de novembro de 1934. Noel começa gozando das criancices do primo. Pergunta se ele já tomou seu mingauzinho, se tem sido obediente à mamãe e outras coisas assim. Lá adiante, vem com aquela tirada belíssima quando diz, aspas, aquele brinquedo de que você falou é bonito, mas deve quebrar como os outros brinquedos. Tem o nome da cozinheira lá de casa, Felicidade. Ela é preta como carvão. Mamãe disse que conhece uma felicidade branca, mas ela também é cozinheira. Fecha aspas. E terça-feira a gente termina Se o Espaço Der. Crônica 5. A beleza da poesia de Noel Rosa nunca se encontra num verso destacado, no impacto poético de uma frase. Poesia que existe principalmente no todo, no clima que consegue criar, encarada uma estrofe ou uma letra em conjunto. Com efeito, na obra de Noel Rosa, a meu ver, não há qualquer verso de beleza destacada, como aquele, aspas, tu pisavas nos astros distraída, fecha aspas, de Orestes Barbosa. Sua poesia vem devagar, tomando conta da gente aos poucos, abre aspas. O sol da vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora, porque as pastoras vão logo embora. Fecha aspas. Ou naquela história de amor no morro, que o equilíbrio artístico do poeta salva do folhetinesco. Aspas. Lá no morro, uma luz somente havia, era o sol, quando o samba acabou. De noite não houve lua, ninguém cantou. Fecha aspas. Poesia que o poeta empresta aos ambientes que consegue retratar numa simples frase, aos tipos que descreve. Há, em verdade, um clima poético que poderia ter sido criado por um ficcionista. Noel tem, às vezes, a felicidade que muito contista, muito romancista, amante do cônscius, não alcançará. Caracterizar um ambiente, um tipo humano e uma determinada situação numa frase apenas, como no samba Dama do Cabaré, abre aspas. Foi num cabaré da Lapa que eu conheci você, fumando cigarro, entornando champanhe, no seu soirée, fecha aspas. Apenas uma frase onde se encontra devidamente retratado o ambiente, o tipo psicológico da mulher, aspas, fumando cigarro, entornando champanhe no seu soirée, fecha aspas, um quadro completo. Outro exemplo é de Voltaste, quando a personagem feminina diz, abre aspas, voltaste novamente para o subúrbio, vai haver muito distúrbio, vai fechar o botequim, fecha aspas. Não precisa mais dizer que o sujeito não presta, não precisa mais entrar em pormenores sobre ele. Aí está o indivíduo, perfeitamente retratado, sugerido ainda, naqueles versos, o temor que lhe tem todo o subúrbio. Foi um grande criador de tipos humanos, a operária da fábrica, o homem que dá ordens ao garçom no botequim, a Maria Fumaça, o tipo popular que você encontra em qualquer bairro, de qualquer cidade, a dama do cabaré e tantos outros. Para que tipo mais bem característico do que aquele, abre aspas, João Ninguém, que não é velho e nem moço, come bastante no almoço para se esquecer no jantar. Num vão de escada, fez a sua moradia sem pensar na gritaria que vem do primeiro andar? Fecha aspas.
Artistas, sobretudo da classe média, Noel. Bem, vamos deixar para terminar definitivamente amanhã. Crônica 6. Dois aspectos tem a obra de Noel Rosa, tematicamente: o amoroso e o social. Às vezes, os dois aspectos se entrelaçam, situando o poeta no instante, os casos de amor que vive, as mulheres que descreve. É o caso de Dama do Cabaré, já citada por mim. Aspas, foi num cabaré da Lapa onde eu encontrei você. Ou de Pela 10ª vez. Aspas, da tal visita mais cruel, mais bonita que sincera. Fecha aspas. Pelas informações que recebi, já vi que essa ilustre visita era você, porque não existe nesta vida pessoa mais fingida do que você. Fecha aspas. Para mostrar que as mulheres na obra de Noel não representaram papel secundário, bastaria, entretanto, o, abre aspas, Pra que mentir, fecha aspas, escrito por Noel há menos de 2 meses de sua morte. Aspas. Para que mentir, se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? Para quê? Para que mentir, se não há necessidade de me trair? Para que mentir, se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Para que mentir, se eu sei que tu gostas de outro, que te diz que não te quer? Fecha aspas. Esclarecido esse ponto, no próximo artigo, a gente finaliza mesmo com o lado social da obra de Noel Rosa. Crônica 7. Como poeta social, Noel Rosa é um representante típico da classe média. De um ponto de vista de comportamento, é como o pequeno burguês que sempre se situa, pintando melhor os ambientes onde se movimenta a classe a que pertencia. Tanto assim que Noel geralmente fugiu da exaltação lírica do morro, que era moda entre os compositores da classe média de sua época. Suas incursões pelo morro, onde vivia a plebe, são muito passageiras. Aspas, século de progresso, fecha aspas. E aquele samba que diz, abre aspas, lá no Morro da Mangueira, bem defronte à ribanceira, uma cruz a gente vê, fecha aspas. Figuram entre os poucos sambas que Noel tem sobre o morro. Mesmo assim, sente-se que o poeta não está em seu ambiente. Fugiu às exaltações do morro, como fugiu também aos outros modismos decorrentes daquele, a exaltação da malandragem, por exemplo. Aliás, chegou a dar uma bronca em Wilson Batista, que fizeram um samba contendo as belezas da vida de malandro. Noel respondeu, aspas, deixa de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. Tira do pescoço o lenço branco. Fecha aspas. Quando falou sobre o malandro, foi para pintá-lo dentro de um quadro muito realista, sem demagogia. Aspas. Esse mulato forte é do salgueiro, passear de tintureiro é o seu esporte. Fecha aspas. É como indivíduo da classe média que sempre prefere situar-se. Caso de 3 apitos. A doce tristeza da letra do samba vem, sobretudo, da diferença social entre o cantor e a mulher amada. Uma leve sugestão do amor impossível. Aspas. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Mas você não sabe que enquanto você faz planos, faço junto do piano estes versos para você, fecha aspas. São seus grandes momentos aqueles em que pinta cenas da vida pequeno-burguesa. Aspas. Menina que namora na esquina e no portão, rapaz casado com 10 filhos, sem tostão. O pai descobre o truque, dá-lhe uma coça, coisa nossa, fecha aspas. Tarzan, o filho do alfaiate, é um desses tipos pitorescos da classe média. O próprio, abre aspas, João Ninguém, fecha aspas, parece mais um desses tipos mais ou menos de boa família, que o convencionalismo pequeno burguês classista chama de, aspas, perdido.
Também sempre preferiu ficar no plano geral, na retratação de tipos e situações encontráveis no dia a dia. Nunca foi muito de cantar ocorrências, acontecimentos, de registrar fatos como Assis Valente. Por causa disso, as situações que pintou continuam sendo encontráveis, e assim continuarão a ser enquanto existirem os fatos que a determinam. Depois disso, Noel continuará a existir como cantor de uma época, pelo humano de sua obra. Fim. E aqui termina a narração das 7 crônicas de Juarez Barroso, falando sobre a vida e a obra de Noel Rosa. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ficar até o final com a gente. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos, deixe o like para o YouTube entender que o podcast é relevante. No apoio técnico desse trabalho, nós temos, além do trabalho de pesquisa e narração, a edição com Cris Diogo e Patrícia Lília, descrição com Cícera Rufino e tomando conta das mídias sociais, a Camille Monteiro. E aqui um agradecimento especial para José Carlos, filho de Juarez Barroso, e ao pesquisador Eduardo Pontin, que com seus arquivos pessoais permitiram a reunião das 7 crônicas da coluna Quermesse. Eu tinha 5 e cada um deles tinha uma. As músicas tocadas aqui foram Fita Amarela, Três Apitos, Conversa de Botequim, Com Que Roupa, Pierrot Apaixonado, Gago Apaixonado, Feitiço da Vila, João Ninguém, Pra Que Mentir, Quando o Samba Acabou, Mulato Bamba, São Coisas Nossas e Pastorinhas. Confira e se inscreva no nosso canal do YouTube. Aproveite para acompanhar nosso conteúdo no Instagram, no @escuteveja. É de graça e você vai receber notificações quando a gente publicar novos textos. Até mais!